Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Café com Débora. A Bíblia simples como o teu amar. Um cafezinho, café com leite, café gelado, delícia. E hoje, nessa quarta-feira, eu sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E quero começar orando, agradecendo a Deus por este dia. Pai, obrigada por este tempo, obrigada, Senhor, por este momento em que pude ler a Tua Palavra, me lembrar, Senhor, que o Senhor nos sustenta, nos guarda, nos protege, que o Senhor nos ama. Te louvo, a Deus, por mais este dia, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Aleluia! Hoje é o dia 20, no dia 20, na minha lição aqui, na minha devocional. E hoje, dia 1 de dezembro, início de mês. Início do final do ano. Então, hoje eu vou terminar a parte de adoração. Nós vimos falando já faz um tempo aqui. E a partir de amanhã, nós vamos falar sobre jejum, certo? E hoje o último tema que eu dei diz assim: as consequências da adoração na nossa vida. E eu quero começar lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 2 e 3. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se, com o rosto em terra sobre o pavimento. E adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Gente, mais do que falar sobre as coisas da Bíblia hoje, eu queria também falar sobre a minha vida, né? Como foi? Vocês já sabem um pouco da minha vida, mas eu trabalhei durante muito tempo no Ministério do Louvor, né? Na minha igreja, e eu cantava, eu ministrava. E aí eu lembro que numa dessas vezes que nós estávamos ministrando, eu estava tentando meio que aplicar na nossa igreja também os louvores espontâneos. E aí eu sei que eu comecei a cantar espontaneamente, lançar esse louvor no meio do povo e tal. E eu lembro muito especificamente desse dia, porque o louvor espontâneo que eu lancei parecia que ele estava surgindo de mim, e parecia que ele estava fluindo de mim, e parecia que saía de mim, e eu percebi que a igreja ficou muito impactada, mas não foi só a igreja, eu nunca presenciei, vamos colocar assim, eu nunca percebi tanto a presença de Deus como naquele dia. E era um momento que eu enfrentava muitas dificuldades, não era um momento fácil da minha vida. Mas ali eu percebi a presença de Deus, e ali a presença de Deus se fez na minha vida e na vida daqueles que estavam ali. Aqui nesse texto ele está falando sobre a glória do templo. A adoração, quando nós vamos à igreja, quando nós temos essa vida diária, não uma vez, não esporádico ou inconstante, mas sempre estando na casa de Deus e vivendo lá, a nossa vida ela é mudada. Ela é mudada.
Então, essa adoração ela é apenas um resultado, sabe? De tudo que a gente já vem vivendo, né? Você tem uma certa preparação. Gênesis, capítulo 24, versículo 26. Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor. Então aqui nós estamos falando do encontro, de quando o servo de Abraão foi buscar a esposa para Isaac. Era uma missão muito difícil e ele foi, orou, e aí ele vendo a Rebeca, né? E ele percebeu que era ela. E aí ele adorou a Deus, porque tudo conforme ele tinha combinado com Deus, que ele tinha orado a Deus, se resolveu ali. A oração ela tem muito disso, como eu já falei, você se prepara para aquilo. Então, quando você está adorando efetivamente, você já está, depois você já vai sofrer as consequências daquilo. E quais são as consequências da adoração? São coisas boas, são mudanças na nossa vida. São coisas que são necessárias, porque ali Deus trata, Deus move. Então, quando nós adoramos, quando nós colocamos diante de Deus, nós vemos essas coisas. Vamos lá. Lucas, capítulo 2, versículo 37 e 38. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Então aqui nós estamos falando de Ana, ela era uma profetisa, que ela estava esperando e ela viu Jesus ali. E ela entrou em adoração, você vê que ela estava em jejum, em oração, porque aquilo, a promessa estava se cumprindo ali, ela viu tudo acontecer. Nós mulheres, a gente deve ser assim, sabe? A gente deve perseverar no jejum, na oração, vocês vão ver isso amanhã. É muito importante, mas é muito importante também estar pronto para ver a promessa, porque isso é uma consequência da adoração, ver a promessa se cumprindo. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 20. Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou de vestidos e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão. Lhe puseram pão e comeu. Davi estava enfrentando um tempo muito difícil, porque o bebê que Betseba estava esperando, ele havia morrido. E antes disso ele havia lutado, jejuado, buscado a Deus, e lá na insistência, igual a gente, quando a gente estava querendo alguma coisa. Ele insistiu, papapá, juntos, beleza. Não aconteceu. Não aconteceu. Porque muitas vezes nós vamos buscar algo, muitas vezes nós vamos estar diante de Deus e aquilo não vai acontecer. Contudo, a gente não deve parar de adorar porque as coisas não são do jeito que a gente quer. A gente deve entender que tem um propósito de Deus para as nossas vidas que está se cumprindo. Então, é não desanimar, é não falar mal de Deus, é crer que Ele está no controle e adorar. A consequência da adoração nem sempre é o que a gente espera, mas depois disso veio Salomão, que foi o herdeiro do trono. Então, Deus ele sempre prepara coisas boas. E por fim, Marcos capítulo 5, versículo 6. E quando viu Jesus de longe, correu e adorou-o. Aqui nós estamos falando do endemoniado gadareno. Eu poderia usar essa parte para falar de libertação, mas eu não quis usar. Porque o endemoniado, ele sofria de muitos problemas. E ele era muito rejeitado no meio daquele povo. Como toda pessoa que ela foge dos padrões da nossa sociedade, vai acontecer isso. E ela vai passar por isso. É normal, tá? Mas, Jesus tinha um propósito para a vida daquele homem. Jesus ele não desiste de nós porque nós somos impossíveis, porque a sociedade diz que nós não temos solução, porque nós não seguimos padrões. Quando Jesus ele tem uma promessa na vida de uma pessoa, ele persiste. E você vê que a ação desse gadareno foi adorar. E aí Deus sarou ele, limpou ele, libertou ele, e ele se tornou um homem, vamos supor, como todos os outros da época. Ele se tornou um homem dentro da sociedade, porque
ele deveria ser igual? Não, porque Jesus estava fazendo uma obra na vida dele, Jesus estava fazendo uma mudança. E isso era mostrado às outras pessoas, porque ele possesso estava numa vida de desgraça, né? E de solidão. Mas quando Jesus entra, ele traz paz, alegria, ele traz consigo mansidão, ele traz consigo coisas muito boas. E essas são as consequências da adoração. É a consequência da gente adorar o Deus certo, Deus certo não, a consequência da gente adorar o único Deus e de estar com Ele todos os dias. É ter uma vida abundante, tá bom? E é isso, terminamos a adoração, que você tenha um resto de quarto aí abençoado e que nós possamos ter dias aí maravilhosos, tá bom? Um beijo, Deus abençoe vocês e eu também. Curtam, compartilhem, comentem, ativem as notificações, ativem os sininhos, se inscrevam.